Transamérica Brasília, estamos de volta. Queria dar super boas-vindas para a doutora Fabiana Costa, que está aqui no nosso estúdio, e ela que é Procuradora-Geral de Justiça daqui do Distrito Federal. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Carol. Boa tarde, ouvintes. Doutora, eu começo perguntando o seguinte para a senhora. Como que os ouvintes e todo mundo, todos os cidadãos podem saber a função do Ministério Público? Porque eu acho que tem muita gente que entende que existe um Ministério Público, mas não consegue compreender como é a atuação direta dele para a sociedade. Então, Carol, inclusive venho aqui para apresentar uma cartilha que estamos lançando, né? É uma cartilha Conheça o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela está disponível no nosso site. Quem quiser anotar é o mpdft.mp.br. A cartilha está numa versão digital e também pode ser encontrada nas sedes das promotorias de justiça. A cartilha mesmo impressa, né, para quem quiser ter em casa, né, consultar sempre que possível, quando, onde, de que forma pode ter acesso aos serviços do Ministério Público. E recorrer a ele quando for necessário, né? A gente começou o programa pedindo para os ouvintes citarem aí qual o setor daqui do Distrito Federal que merece maior atenção, principalmente também do Ministério Público. E a Renata Botelho disse o seguinte, ela disse: o melhor tema para debater aqui em Brasília é saúde e educação, como melhorar as duas. Então eu aproveito a pergunta dela para perguntar como que é a atuação no âmbito da saúde do Ministério Público. A gente vê muitos casos aí, às vezes, de leitos de UTI, onde o Ministério Público é acionado, né, para intervir quando o governo, o executivo não consegue aí dar uma solução, e aí a população recorre ao Ministério Público. Ele funciona também para isso? O Ministério Público tem 4 promotorias voltadas só para o tema da saúde, é um dos nossos temas prioritários. O Ministério Público atua não só na fiscalização dos recursos, né, na área criminal também, se acontece algum tipo de desvio, mas também, principalmente, né, nessa função de buscar uma melhor prestação de serviços na área de saúde. Então, se, por exemplo, chegam muitas demandas no Ministério Público sobre um determinado tema, por exemplo, leitos de UTI, a gente pode ter uma atuação para que o Ministério Público entre ou com alguma ação, algum tipo de fiscalização dessa política para que os problemas sejam resolvidos. Né, em casos pontuais, né, porque o Ministério Público atua em casos coletivos. Os casos individuais, eles vão reforçar essa atuação do Ministério Público na atuação coletiva, e também o Ministério Público vai atuar caso entre, né, exista, por exemplo, alguma demanda judicial, alguém pedindo remédio, por exemplo. Os remédios de alto custo era a minha outra pergunta para a senhora. A gente recebeu aqui, acho que foi mês passado, o caso da Marininha, que tem uma doença que tem um remédio novo, mas que é caríssimo e ainda não é atendido pelo SUS. É uma doença rara, mas existem crianças com o mesmo tipo de doença aqui no Brasil. No caso, elas podem se juntar, as famílias dessas crianças, e entrar com o Ministério Público para ele intervir, para que o governo providencie essa medicação de alto custo? Sem dúvida. Sempre que há vários indivíduos reunidos numa coletividade, né, apontando um problema, né, na área da saúde, pode procurar o Ministério Público. Né? E nos casos individuais, a gente sempre vai se manifestar nos processos que estejam na justiça tratando desse tema. Mas quando for citado ou fica alguém monitorando? Precisa ser provocado, né, quando é individual? Precisa ser provocado. Fica aí a atenção de todo mundo aí que está enfrentando problemas de justiça, que para o Ministério atuar quando é individual, ele tem que ser provocado. Recorre aí a ele, porque o Ministério Público atua bem. E a outra pergunta dela foi com relação à educação. Como que é a educação no âmbito do Ministério Público? Também temos 2 promotorias de justiça que tratam exclusivamente desse tema. Né? Além das promotorias de justiça na área de educação, que atuam também no controle do orçamento, da política pública, em casos também no caso até inclusive da Promotoria de Justiça e Educação, muitas vezes ela pode intervir na questão da matrícula, por exemplo, né, dificuldades em matrículas, né, ou então alguns casos que estejam gerando problemas numa determinada escola. A Promotoria de Educação, por exemplo, tem um trabalho muito forte na segurança escolar, né, fazendo processos de mediação quando há conflitos sérios em uma determinada escola, né, além, claro, né, da fiscalização dessa verba pública e nos eventuais desvios que possam acontecer. Além disso, nós temos a nossa Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão,
uma procuradoria que tem essa função, né, de olhar a política pública como um todo, né, fazendo mapas sociais. Em breve nós teremos essa notícia, né, o lançamento do mapa social na área da educação, né, para que haja uma grande transparência do que se gastou, aonde se gastou, de que forma, né, quais foram as prioridades na área da educação, né, para que a população possa demandar ao Ministério Público, né, naquilo que nós podemos fazer de interlocução, né, com a gestão. E com isso pode fazer, com esses dados, dá para fazer um diagnóstico, né, de onde estão os furos, né, do executivo não investimento em educação, que a gente sabe que é a base de tudo. O Ricardo Nascimento manda o seguinte: boa tarde, Carol, gostaria de ouvir um pouco da opinião da doutora sobre a saúde pública do DF. Uma visão geral aí, doutora, de como que no governo atual, como que o Ministério pode atuar para melhorar. Claro. O Ministério Público, assim, a verba, né, na área de saúde é uma verba, são bilhões de reais investidos na saúde. É um recurso que hoje nós temos um direcionamento muito grande para o pessoal. Uhum. Então, grande parte da verba da saúde hoje ela é direcionada ao pagamento dos servidores dos salários, públicos, né? Exatamente. Uhum. Então, o investimento nessa área é um investimento menor. Então, essa é uma das questões que são apontadas pelos membros do Ministério Público como uma questão a ser discutida, né? Nós temos uma necessidade hoje, né, de maior transparência dessas informações. Então, por exemplo, as filas, né, as filas das cirurgias, as filas dos atendimentos, é importante que se dê maior transparência para isso, né? Temos várias experiências em outros estados e acreditamos que seja importante que aqui no Distrito Federal também a gente possa dar essa oportunidade para a população, para que nós tenhamos, quanto mais transparência, melhores formas de se chegar a um atendimento melhor para o cidadão. Exatamente. Muito complexo isso, você lidar com o orçamento de recursos humanos e de infraestrutura quando a gente fala de saúde, porque quem trata das pessoas é o capital humano, né? Então o capital humano ele exige de fato investimento, que vai ser um investimento caro, só que infraestrutura para a saúde também é cara, então tudo é muito caro na saúde, né? Sim. Então fica ali um pouco complexo de balancear isso tudo. A gente vai de intervalo musical, daqui a pouco a gente volta, lembrando que você pode mandar sua pergunta sobre outros temas relacionados aqui ao Distrito Federal para a doutora Fabiana, que está aqui no estúdio conosco até 1h da tarde. Não deixa de participar, 996861001. Transamérica Brasília, estamos de volta. Lembrando que você pode participar pelo 996861001, assim como fez o Flávio Torres, que mandou o seguinte comentário aqui pra gente. Boa tarde, Carol. Saúde pública no DF está falida há muito tempo. Achei vergonhoso o secretário de saúde falar que o maior motivo é o entorno. Chegamos ao ponto de ir procurar atendimento em Goiás. Doutora, acontece muito isso de quando tem estados de fronteira assim, muito próximos, ainda mais o Distrito Federal, que fica no meio, literalmente, de Goiás, ter essa troca assim, de pacientes em diversos setores, ainda mais na saúde. Aqui o Distrito Federal é referência em saúde em vários pontos, em outros ainda deixa a desejar, né? Como que o Ministério Público trata dessa maior contingência vindo de outros estados daqui para o Distrito Federal? Porque todo mundo é gente, não tem como deixar de atender as pessoas. Não, você mora longe, então eu não vou te atender. Como que o Ministério Público pode atuar com relação a isso? Sim, sem dúvida nós temos aqui uma grande pressão, né? Isso acontece na área da saúde, mas acontece em outras áreas também, né? Principalmente a região do RID, ela tem um impacto muito grande na atuação das diversas promotorias de justiça aqui do Distrito Federal. Agora, é claro que na saúde, né, isso não é uma situação de hoje, né? Já se conhece de muito tempo, por exemplo, as ambulâncias que traziam, por exemplo, pacientes de outras cidades, porque o atendimento aqui no Distrito Federal era considerado de melhor qualidade. Então, inclusive essas negociações com os estados para que esse tipo de prática não se torne comum, é uma negociação que vem sendo feita desde governos anteriores ou seja, isso não é uma novidade para o governo atual, nenhuma desculpa, né, para nenhuma prestação de serviço melhor ou pior aqui no caso do Distrito Federal. Né? E aliás eu aproveito, Carol, para destacar aqui uma grande vitória que nós tivemos na área de saúde, porque o Ministério Público do DF, juntamente com o MPF, obteve agora no final do ano passado uma
sentença favorável que garante o cumprimento da lei conhecida como Lei dos 60 dias. O que ela diz? Ela diz que o prazo máximo para o início de um tratamento, cirúrgico ou não, do paciente com câncer será de 60 dias a contar do diagnóstico da doença. Então essa foi uma grande vitória. E é uma vitória recente, né? Recente, foi no final do ano passado, em dezembro. Tanto que a Renata Botelho mandou o seguinte comentário aqui pra gente. Boa tarde, gostaria de saber o que o novo governador vai fazer com relação à saúde pública e diz sobre as cirurgias. Ela diz que está esperando uma cirurgia de tireoide há 2 anos. Então, Renata, isso é uma boa notícia para você, que é algo atual de dezembro, que o prazo limite agora vão ser de 60 dias. 60 então dias. Ela já pode exigir o atendimento imediato. E se ela não conseguir, ela pode recorrer à justiça para poder com liminar, caso, talvez? Inclusive, procurar o Ministério Público. Porque nesse caso você tem já aí um descumprimento de uma lei. É um caso muito claro. Então, como é o nome dela mesmo? Renata Então, Botelho. Renata, procure inicialmente já o Serviço Público de Saúde. Se você tiver uma nova negativa, procure, por favor, o Ministério Público para que a gente possa adotar as providências necessárias. Para fazer cumprir a lei, né, doutora? O Ministério Público também atua na proteção do idoso, né, doutora? Tem o trabalho realizado pelo Ministério Público da Central Judicial do Idoso, né, onde já foram atendidos mais de 5 mil idosos só no final do ano passado, não foi? Sim, Carol, é um trabalho muito importante, né, que o Ministério Público desenvolve. Nós temos uma promotoria também para a proteção, né, dos idosos. Então, por exemplo, casos de maus tratos, caso em que você tem pessoas se aproveitando da idade e fazendo uso dos recursos, por exemplo, de um idoso de uma forma irresponsável. Gastando toda a aposentadoria dele ali, ele é acamado precisando de atendimento, Exatamente. né? Esse tipo de coisa que infelizmente acontece. Infelizmente acontece, não é pouco. Tivemos 5 mil idosos atendidos só no ano passado. Então, imagina a dimensão desse trabalho, e temos muita efetividade na atuação da Central do Idoso, né, e na atuação da promotoria como um todo. Tá. Deixa eu ver quem manda essa mensagem. O Thiago Petri diz o seguinte: e aí, Carol, quero concorrer às cortesias do NIPO, que vai acontecer agora em abril, perguntando à procuradora quais são os critérios para poder ser atendido pelo Ministério Público. Qual seria o valor máximo de renda familiar? Existe isso, doutora? Oi, Thiago. Não, o Ministério Público, ele é diferente de outros órgãos em que você precisa ter uma renda para ser atendido. O Ministério Público atende todos os casos, desde que seja um caso da competência, da atribuição do Ministério Público, né? Então, se você tem um tema de consumidor, de meio ambiente, de saúde, de educação, que atinja uma coletividade, ou seja, que atinja mais de uma pessoa, o Ministério Público estará à sua disposição. E, é claro, naqueles processos individuais, por exemplo, casos de violência doméstica. No caso de violência doméstica, você não precisa ter várias pessoas. Basta uma mulher que, por exemplo, sofreu algum tipo de violência, individualmente, independentemente do salário, ela pode procurar o Ministério Público, né, para medidas protetivas, para acompanhar o processo que eventualmente venha a acontecer em razão de uma ocorrência policial. Isso não vai depender da renda da mulher, né? Então, na verdade, o que vai restringir a atuação do Ministério Público não é a individualidade da pessoa ali, a renda, escolaridade, nada disso. É só a competência do Ministério para ajudar. O Ministério tendo competência para ajudar, ele vai atuar independente de renda e de outras coisas. A doutora citou aqui o direito do consumidor, é outra área onde o Ministério Público atua muito forte, né? E que eu acho que é o que as pessoas mais conhecem, que é nessas questões de cartel de preço de combustível, de lista de material escolar que não cobrando coisa que não pode. Essa cláusulas atuação abusivas, né, serviços que estejam em desacordo com o Código do Consumidor. Atualmente a gente tem tido nessa área uma atuação muito forte na proteção de dados pessoais, ou seja, as redes sociais hoje, Facebook, enfim, todas as empresas como Uber, esses aplicativos todos, eles obtêm dados dos diversos consumidores, né, e o uso indevido desses dados, por exemplo, vender um banco de dados indevidamente para um terceiro, constitui um crime. Então, assim, toda essa atuação do Ministério Público para evitar
o uso indevido dos dados, tem projetado o Ministério Público uma hoje segurança no Brasil digital, né? Segurança Exatamente. digital. Eu não sabia dessa parte da atuação do Ministério Público, muito bom saber. Legal demais. A gente vai de música, daqui a pouco a gente volta, não deixa de participar pelo 996861001. Olha só, doutora Fabiana está aqui com a gente, doutora Fabiana Costa, que é Procuradora-Geral de Justiça daqui do Distrito Federal. Lembrando que todo mundo pode participar pelo 996861001, assim como fez a Emília Martins, que mandou a seguinte mensagem pra gente, doutora. Boa tarde, Carol. Em relação ao feminicídio, digamos que eu procure a Delegacia da Mulher e ocorra de não conseguir solucionar o meu problema, ou de não ser devidamente atendida, ou me sentir lesada, como tem acontecido. Posso procurar o Ministério Público? É a pergunta da Emília Martins, doutora. Oi, Emília, você não só pode, como deve procurar o Ministério Público. O Ministério Público tem uma atuação muito firme no combate à violência contra a mulher. Temos 45 promotorias de justiça especializadas nesse tema, além de um núcleo de gênero, né, um núcleo que visa a implementação de políticas públicas nessa área. Então, precisa de medidas protetivas. Já procurou a delegacia de polícia e não teve uma resposta, procure imediatamente qualquer uma das nossas promotorias de justiça, então a promotoria da sua cidade, que ali vai ter um promotor dedicado exclusivamente à violência doméstica que poderá te auxiliar nesse caso. Eu acho importante, Carol, dizer que a justiça aqui no DF é muito célere, rápida nesses casos. Inclusive, nós temos altos índices de condenação em feminicídios, com julgamentos em 1, 2 anos. É uma realidade diferente da realidade brasileira, então o Ministério Público do DF, aqui a nossa justiça do DF é uma justiça que tem uma atuação extremamente destacada na proteção das vítimas de violência doméstica. Exemplar, né? E eu acho que o resultado disso, se tudo der certo, é o número reduzir ainda mais, né, doutora? Quem mais participa por aqui é o Bruno Santos, que ele diz o seguinte. Boa tarde, é o Bruno Santos. Tenho uma enteada que crio desde bebê. Quero registrar ela, mas me disseram que tenho que adotá-la primeiro. Posso procurar no Ministério Público com relação à adoção? Oi, Bruno. Então, a gente tem também a Promotoria da Infância que trata de adoção. De fato, você precisa procurar, né? Você pode procurar sim o Ministério Público, eles vão orientá-los, né? Como é o processo de adoção, como é o processo da fila, né? De que forma essa adoção pode ser feita, né? E te encaminhar, fazer os encaminhamentos devidos para que você possa conseguir, né? Fazer o registro da enteada dele. Exatamente. Doutora, até uma pergunta, não sei se é da sua área, mas é verdade que no caso dele, como se fosse assim, o do Bruno, que tem uma enteada. Não sei se é exatamente como o caso do Bruno, mas assim, um homem que tem uma enteada que cria desde bebê, mas essa bebê também tem o pai biológico presente. Uhum. Quem cria no dia a dia é ali o padrasto, mas ela tem um pai biológico que existe também e está presente de alguma forma. Ela pode ter o nome dos dois pais, se ela quiser? Nós já temos precedentes na justiça, né, de crianças com 2 pais registrados na certidão de nascimento. Então, é uma possibilidade, sim. E no caso como esse, tem que recorrer ao Ministério Público ou tem uma outra forma? O processo de adoção é um processo judicial, né? Então você dá entrada nesse processo por meio de um advogado. Né? Então ou você procura um advogado ou você procura a Defensoria Pública no caso de não ter renda para pagar um advogado, né? Mas todo esse procedimento de como a adoção funciona, como é que está a situação da fila de adoção, né? Esse tipo de dúvida, procurando a Promotoria de Justiça, nós estaremos ali também para prestar todos os esclarecimentos. Para orientar, né? Porque eu achei um avanço tremendo, porque não tem exclusão. Exatamente. Todos ficam incluídos dessa forma. O Ricardo Abreu diz o seguinte: boa tarde, Carol. Ainda não sei se o tema de hoje é violência contra a mulher. Também, a gente está recebendo aqui a doutora Fabiana Costa, que é a Procuradora-Geral de Justiça daqui do Distrito Federal, então a gente está tratando de diversos assuntos, entre eles a violência contra a mulher. Mas eu gostaria de dizer que todos os poderes da nossa sociedade precisam dar mais credibilidade às denúncias. Percebo que ainda não há um bom trabalho quanto ao acolhimento dessas demandas e os resultados se mostram da pior forma. Eu acho que o Ricardo Abreu está falando muito dos atendimentos nas delegacias, né? Talvez, ou nos hospitais. Ricardo, o entendimento, né, na área de violência doméstica é que a palavra da vítima tem muita força. Né? Então, às vezes, até casos sem testemunhas,
né, mas que você tenha indícios, né, de uma violência, tendo a palavra da vítima, você tem uma possibilidade muito grande de que esse processo siga em frente. Então, nós temos aqui no Distrito Federal, como já disse anteriormente, 45 promotorias de justiça dedicadas exclusivamente a esse tema. E se há, por exemplo, a procura de algum órgão público para que essa demanda vá em frente e ela não teve uma recepção, procure o Ministério Público, porque certamente o promotor da sua cidade vai atendê-lo muito bem. É isso aí. A Iris Augusto manda o seguinte: boa tarde, Carol e autoridade do Ministério Público. Sou moradora em Águas Claras e o atendimento nos postos de saúde são excelentes. Por que no entorno e nas satélites são tão precários? Ela acho que está falando de uma dicotomia que existe aí, sim, né? Uma diferença. Sim. Inclusive, Iris, assim, um trabalho atual do Ministério Público é para que a gente possa ter uma transparência maior nesses dados da saúde, para que a gente possa identificar eventuais desequilíbrios, né, como esse apontado por você. Então, a transparência dos dados, a facilidade de acesso a essas informações, não só para o Ministério Público, mas para a população também, ajuda muito, né, na cobrança, né, para que as políticas públicas sejam iguais, né, para toda a população do Distrito Federal. E a gestão seja tão bem feita num posto de saúde de Águas Claras, por exemplo, quanto numa cidade satélite. O Felipe Raposo manda o seguinte: nos casos de alienação parental, podemos recorrer ao Ministério Público? Olha, o Ministério Público ele atua em todos os casos de família que envolve menores. Então, sempre que houver um processo em que tem uma criança envolvida, um processo de família que tem uma criança envolvida, você vai ter a participação de um membro do Ministério Público. Então, pode sim procurar o Ministério Público, né? O Ministério Público ele atua depois que a demanda já foi ajuizada. Então, por exemplo, você já tem um processo de guarda, você já tem um processo de alimentos, né? Você já tem um processo judicializado, você vai ter sempre ali um membro do Ministério Público intervindo para visar a proteção da criança envolvida naquele caso concreto. Acompanhando os casos, exatamente, né? Então, procurando, identifica quem é o promotor do caso e conversa com ele sobre o tema específico. O Eloy Arnaldi manda o seguinte: boa tarde, Carol, que boa essa discussão. As pessoas precisam respeitar mais as outras, independentemente de sexo, aparência, etc. Devemos nos respeitar uns aos outros como humanos. E pede para participar dos sorteios. Eu aproveito o comentário do Eloy para falar que o Ministério Público tem atuações específicas aí no caso de violência contra a mulher, na atuação de proteção com os idosos, crianças e adolescentes e proteção da família, né? Então, assim, é um jeito de englobar todo esse respeito que deveria vir naturalmente, mas quando ele não vem, né, doutora? Aí o Ministério Público está ali para cobrar. Temos também, Carol, o Núcleo de Direitos Humanos, que atua também em áreas como questão racial, né, a questão das liberdades religiosas, enfim, o nosso Núcleo de Direitos Humanos, ele atua também, né, para melhorar e promover a igualdade e o respeito a todos. O da liberdade religiosa atua diretamente com o quê, doutora? Para garantir direitos, por exemplo, de culto, exatamente, sem que haja preconceito. Isso, exatamente. O combate aos preconceitos de uma forma geral. Entra muito naquilo que o Eloy comentou agora com a gente. A gente vai de música, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que você pode participar pelo 996861001. Comenta aqui com a gente que setor que vocês acham que merece mais atenção do Ministério Público e como que o Ministério Público pode atuar onde vocês acham que falta ainda uma atuação direta do Executivo ou do Legislativo. Quem está aqui com a gente é a doutora Fabiana Costa, que é Procuradora-Geral de Justiça daqui do Distrito Federal. Então, quer concorrer? Participa aqui do programa, que você corre o risco aí de ser sorteada aqui com a gente. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre um tema que é recorrente, infelizmente, tem sido assunto e dado muito pano para manga aqui no nosso país, que é o combate à corrupção e ao crime organizado. O Ministério Público está ligado nisso aí, atuando bastante. Como? Temos diversas promotorias para atuar nessa área. Recentemente, inclusive, o Ministério Público regionalizou essas promotorias. Hoje nós temos as promotorias regionais, né, para tratar dessas questões de improbidade administrativa, de desvio de recursos públicos, entre outros temas. Com muito sucesso, né? Temos também o combate ao crime organizado. Nós somos estruturados, né, com área de inteligência e com uma área forte de investigação do Ministério Público para atuar de forma muito firme contra esse tipo de prática, né? Então,
tivemos grandes operações realizadas, vou citar aqui, por exemplo, a Conexão Brasília, que detectou um conluio, né, de licitações na área de saúde, que foi um grande tema hoje trazido pelos ouvintes, em que se descobriu, por exemplo, que havia um superfaturamento na compra de medicamentos, na compra de próteses, e conseguimos executar diversos mandados de prisão, e essas pessoas hoje estão sendo processadas e julgadas pelos crimes que cometeram. É isso daí. A Camila Rico diz: oi, Carol, o Ministério Público está de parabéns pela atuação, quero ganhar NIPO e está concorrendo. Quem mais Camila, obrigada. Quem mais participa por aqui é o Joelson Santos. Ele diz o seguinte, que a questão do reconhecimento paterno ou materno não precisa ser necessariamente por via judicial, que no ano passado o CNJ publicou uma normativa onde o pai de criação ou mãe de criação pode ir diretamente no cartório de registro público e fazer o reconhecimento socioafetivo da paternidade ou maternidade. No caso de maior de 18 anos, ele mesmo assina o reconhecimento. No caso de menor de 13, o reconhecimento deve ser assinado pelos pais biológicos. Assim, fazendo esse procedimento, fica averbado na certidão de nascimento os dois pais ou mães, respectivamente. É a mensagem do Joelson Santos, mas a gente estava falando da atuação do Ministério Público quando isso não ocorre da forma normal, né? Exatamente. Se der errado alguma coisa, aí... Exatamente. E temos, aliás, vou fazer um destaque, a gente está falando do reconhecimento, é tão bom, né? Quando o reconhecimento é natural e a gente não precisa de intervenção de ninguém. Mas há casos em que o pai não quer reconhecer, né? Então o Ministério Público tem uma atuação muito importante nessa área. Nós temos uma promotoria, que é a promotoria da filiação, em que ela identifica as certidões de nascimento em que não há o registro do nome do pai. E com uma atuação conjunta com as promotorias criminais e especiais criminais que trabalham, por exemplo, com penas alternativas, esse recurso, por exemplo, de uma prestação pecuniária, uma multa que uma pessoa pagou, ela é revertida para um fundo em que esse fundo ele financia exames de DNA. Então, com isso, a promotoria de filiação todos os anos consegue o reconhecimento da paternidade de diversas crianças. É um trabalho muito bonito. É muito bonito e é um trabalho ativo, né? Uma das poucas áreas onde o Ministério Público ele age por iniciativa própria e não por reação. Exatamente. Né? É assim, o Ministério Público que vai lá e faz esse acolhimento dessa criança que está sem a paternidade reconhecida, às vezes sem nem as pessoas saberem, né, doutora? Saberem assim, dos direitos. Muitas vezes, às vezes elas são surpreendidas, uma mãe é surpreendida com uma intimação do Ministério Público, porque a gente consegue essa informação a partir das certidões de nascimento. É muito legal essa iniciativa do Ministério Público. E no outro comentário também, Joelson Santos, ocorre muito de ter conflito, às vezes, do pai biológico não querer que tenha o padrasto, quase não saiu. O padrasto ali no nome, e é um direito da criança. Então, nesses casos onde a relação familiar não está ali tão harmônica, o Ministério Público pode agir, né? O ideal é que tudo flua naturalmente, mas nem sempre é como acontece, né? O Cristiano Souza também participa por aqui, diz que quer participar dos prêmios. A Juliana Andaló disse: excelente tema, adoção é amor, quero NIPO. Boa tarde, Carol. Como funciona a atuação do Ministério Público para analisar acordos ou ações de pensão alimentícia e guarda dos filhos? É outra questão da filiação, né? A pergunta do Ricardo Machado. Tudo bem, Ricardo? Então, todos os casos em que você tem o envolvimento de crianças nesses temas de família, então guarda, pensão alimentícia, vai ter um promotor se manifestando. É preciso antes entrar com a ação, né, de regulação de visitas ou de pensão alimentícia. E depois que essa ação está ajuizada, o Ministério Público vai atuar com a perspectiva de proteção da criança. É isso aí. A gente vai de música, é a última música do programa, a última oportunidade para você participar pelo 996861001 e mandar a sua pergunta aqui para a promotora de justiça, que está aqui, a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério do Distrito Federal, Fabiana Costa. E lembrando que todo mundo que participa concorre a convite duplo para o show do Ferrugem e também a convite duplo para o Nipo Festival. Você participa e me diz o que você quer ganhar, beleza? Seguinte, tem uma última participação aqui, que é do Cristiano Souza. O Cristiano diz o seguinte, pergunta aqui para a doutora Fabiana Costa. Boa tarde, tudo bem? Eu criei um sobrinho da família da minha esposa há 2 anos. O pai dele veio aqui esse ano e fez a declaração no Conselho Tutelar falando que queria passar a guarda pra gente.
Como eu devo proceder corretamente? Só para deixar claro, ninguém queria ficar com a criança e agora ele é criado como meu filho. Então, procura um advogado ou um defensor público para que essa guarda seja passada para vocês, né? Esse é um procedimento possível. Vai ser importante aí tá em conjunto também, eu não sei como é que é a situação do pai, né? Para que isso seja mais célere ainda e tocar em frente aí. Que bom que vocês estão com a criança, viu? Foi acolhida, né? Com amor, isso que é o mais importante, né? Doutora Fabiana, a gente está chegando ao finalzinho do programa, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui conosco e queria perguntar, a galera que quer saber mais sobre o Ministério Público, de onde vocês estão nas redes sociais? Então, eu que agradeço, viu, Carol, pela oportunidade. Vou reforçar aqui nossa cartilha, Conheça o Ministério Público, e está disponível na nossa página www.mpdft.gov.br. Temos também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, sempre MPDFT, vocês vão encontrar nossas redes, ali também tem todas as nossas atribuições, campanhas, o que está acontecendo no momento. Sigam, comentem. Participem, lá tem bastante informação, né, doutora? Sim. De todas as áreas. A gente falou que só de algumas, porque o nosso tempo é curto, mas a atuação do Ministério Público é muito, muito, muito ampla, né, doutora?